Olá, seja bem-vindo a esta emocionante história para dormir. Hoje, mergulharemos na crônica de Daniel na Cova dos Leões. Essa história nos lembra da ajuda sempre presente de Deus nos momentos de necessidade e de seu amor inesgotável por aqueles que honram seu nome. De certa forma, minha história começou em uma cidade chamada Babilônia. Sou um servo fiel do Deus vivo e eu era apenas um rapaz quando fui levado para lá como exilado de Judá. Além da minha energia, eu era forte, magro e estava em forma. Alguns até diriam que eu era atraente. Não só tinha qualidades físicas, mas também era mentalmente ágil e de inteligência aguda. Eu adorava aprender, e minha sede de conhecimento fazia minha mente funcionar de uma maneira que muitos outros não conseguiam. O rei da Babilônia naquela época era Nabucodonosor, um homem orgulhoso que amava sua posição de poder e os elogios que recebia do povo de Babilônia. Um dia, o rei Nabucodonosor ordenou ao chefe dos oficiais de sua corte que buscasse jovens, os melhores entre os melhores, bonitos, fortes, habilidosos e inteligentes, e os convidasse a fazer parte de seu serviço real. Entre os escolhidos para essa tarefa, alguns de nós éramos de Judá. Ao meu lado estavam outros 3 homens selecionados. Eles eram chamados Ananias, Misael e Azarias. No entanto, talvez você os conheça melhor como Sadraque, Mesaque e Abednego. O principal oficial do rei nos deu a cada um novo nome quando entramos em seu serviço. E assim como os outros, o meu nome mudou de Daniel para Beltesazar. Nossos nomes originais tinham significados que enfatizavam a glória do nosso Deus, o Deus de toda a criação. Mas como os babilônios acreditavam em muitos outros deuses, nossos nomes hebraicos eram desagradáveis para eles. E assim, os novos nomes que nos deram já não faziam referência ao nosso único Deus verdadeiro, mas aos inúmeros deuses dos babilônios. Enquanto éramos treinados pelo oficial para servir o rei Nabucodonosor, havia muitas coisas que nós, homens de Deus, fazíamos de maneira muito diferente dos outros. Até nossa dieta era diferente da comida prescrita pelo rei para alimentar os homens que entrariam em seu serviço. Enquanto os outros bebiam vinho e desfrutavam dos banquetes reais preparados para eles, abundantes, esplêndidos, requintados e saborosos em todos os sentidos, meus irmãos de Judá e eu pedimos uma dieta exclusivamente à base de legumes e água. Foi difícil conseguir que o funcionário concordasse conosco, pois ele temia que essa petição nos enfraquecesse e nos tornasse inadequados para sermos apresentados ao rei. Mas finalmente chegamos a um acordo ao sugerir que ele testasse nosso pedido para ver como ficaríamos após 10 dias comendo exclusivamente os alimentos que solicitamos. Assim como pensávamos, os alimentos que comemos melhoraram nossa saúde e nos colocaram à frente dos outros, tanto em saúde quanto fisicamente. Para nós, essa dieta não era uma questão de gosto, mas um ato de obediência ao nosso Deus e uma declaração de que pertencíamos a Ele, não ao funcionário, nem ao rei, nem mesmo aos deuses da Babilônia. À medida que continuávamos nosso treinamento, Deus nos concedeu aos 4 amplo conhecimento
e o dom da inteligência. Desde literatura até matemática e todas as outras matérias intermediárias, éramos capazes de entender tudo e melhor do que ninguém. Mais tarde, Deus me concedeu outro dom, o de entender visões misteriosas e sonhos complexos de todos os tipos. Esse dom se tornou algo fundamental em minha história, uma característica que me distinguiria dos outros sábios e místicos da Babilônia. Quando todos fomos treinados e preparados adequadamente para servir ao rei, fomos apresentados, um por um, ao próprio rei Nabucodonosor. Ele nos observou atentamente, viu nossa estatura, nossa aparência, nossa inteligência e nossa força. Ele conversou com cada um de nós, nos avaliando em silêncio e considerando nosso lugar dentro de seu serviço. Quando estávamos diante de seus olhos, Ananias, Misael, Azarias e eu, ele parou por um momento, como se reconhecesse que éramos diferentes dos outros. Ao terminar de falar com todos e despedi-los, o rei nos chamou, os 4, para seu palácio. Ele estava impressionado com a forma como respondemos às suas perguntas e nos considerou melhores do que todos os outros homens que passaram diante dele naquele dia. Então o rei Nabucodonosor nos convidou a seu serviço real, e Ananias, Misael, Azarias e eu nos tornamos conhecidos como os mais sábios de toda a Babilônia, superando a sabedoria e o entendimento dos melhores magos e encantadores que o reino podia oferecer. Para ser honesto, não podia acreditar no que estava acontecendo. De repente, fui considerado um dos homens mais confiáveis da Babilônia. Os 4 de nós servimos diligentemente entre os funcionários do rei Nabucodonosor, e ao longo dos anos, meus dons e talentos se mostraram extremamente úteis, especialmente para o próprio rei. Devo dizer que ele tinha sonhos estranhos, que ninguém podia decifrar ou interpretar. Nem ele, nem seus servos, nem mesmo os melhores magos ou os maiores encantadores da Babilônia podiam compreender as visões que atormentavam a mente do rei Nabucodonosor. Esses sonhos o perturbavam profundamente, e quanto menos podiam ajudá-lo aqueles que o cercavam, mais furioso e desesperado ele ficava. Logo, o rei Nabucodonosor começou a ameaçar que qualquer um que se apresentasse seria torturado e morto se não conseguisse interpretar seus sonhos. No entanto, ele também prometeu uma grande recompensa e a maior honra a quem pudesse fazê-lo. Quando finalmente convocaram um grupo de sábios para virem e interpretarem seu sonho, eles falharam como os outros. Mas esses homens haviam ouvido falar de mim e dos dons que Deus me havia concedido. Então, eles disseram ao rei que eu poderia ser sua última esperança. E eu acredito que, de certa forma, também era a última esperança que esses sábios tinham de sobreviver à ira do rei. Quando vieram me informar sobre o pedido do rei, havia urgência em suas vozes. Isso me deixou nervoso e me fez desejar mais do que nunca a ajuda de Deus. À medida que a pressão para interpretar o sonho do rei aumentava sobre meus ombros, caí de joelhos em oração e clamei a Deus, o único que poderia me ajudar a interpretar o significado dos inquietantes sonhos do rei Nabucodonosor. Enquanto pedia a Deus que me revelasse o mistério oculto do sonho do rei,
o Senhor encheu minha mente com respostas que nenhum outro homem poderia descobrir. Completamente confiante de que meu Deus estava comigo, apresentei-me diante do rei com segurança e expliquei o significado de seus sonhos. Então, o rei caiu de joelhos e declarou a grandeza e a glória de Deus. Eu não podia acreditar no que estava vendo. O rei Nabucodonosor acreditava nos deuses de Baal, não no Deus de toda a criação, Yahvé. Quando o rei Nabucodonosor caiu ao chão diante de mim, levantei os olhos e agradeci a Deus pela misericórdia que ele havia mostrado ao interpretar aquele sonho e por como havia levado o rei da Babilônia a adorar o rei dos céus. Assim como o rei Nabucodonosor havia prometido, fui agraciado com presentes e grandes honras, e fui promovido a governador da província da Babilônia, o segundo apenas depois do próprio rei. Graças aos meus dons, também me tornei o principal conselheiro dos sábios da Babilônia, e com minha nova posição, nomeei Ananias, Misael e Azarias como líderes dos assuntos do reino. Essa é apenas a história de como me encontrei em um lugar de honra no palácio do rei. Aquele primeiro sonho não foi o último do rei Nabucodonosor. De fato, ele teve vários sonhos mais que o deixaram totalmente perplexo e amedrontado. Sempre que eu interpretava seus sonhos, o rei Nabucodonosor caía de joelhos e louvava a Deus. Mas sua reverência ao meu Senhor durava apenas por um momento, e logo o rei voltava a se entregar às falsas promessas dos deuses de Baal. Durante o reinado do rei Nabucodonosor, eu vi como Deus o despojou de seu poder e o humilhou em seu orgulho. Vi tanto a ira de Deus quanto sua misericórdia, seu justo julgamento e seu perdão cheio de graça. Testemunhei como até mesmo um rei, com todo o seu poder e força, suas riquezas e autoridade, poderia ver todo o seu mundo reduzido a nada. E para meu assombro e admiração, vi como, no meio de profundo desespero do rei Nabucodonosor, ele finalmente aprendeu a honrar verdadeiramente o único Deus digno de louvor. Quando o rei Nabucodonosor finalmente exaltou a Deus sinceramente e se arrependeu de sua busca insensata por outros deuses e do poder que eles ofereciam, ele foi restaurado em seu trono sobre o reino da Babilônia. Então, quando a coroa foi colocada novamente em sua cabeça, ele declarou: Eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aqueles que se mostram soberbos. O rei Nabucodonosor manteve sua palavra enquanto foi rei da Babilônia. Quando ele faleceu, seu filho Belsazar subiu ao trono e foi coroado o novo rei. Belsazar se encheu da mesma arrogância e orgulho que seu pai teve um dia, e em sua ignorância juvenil, não prestou atenção às consequências do passado de seu pai. Enquanto o novo rei desfrutava de seu novo poder, eu o observava com decepção, sabendo que o mesmo Deus que havia humilhado seu pai, logo o humilharia também e poria fim à sua autoindulgência. Ao rei Belsazar, as festas lhe agradavam, especialmente quando ele era o centro das atenções.
As festas que ele organizava sempre tinham 3 características: eram barulhentas, concorridas e extravagantes. E a última festa que ele organizou não foi diferente. O rei havia convidado mais de 1000 de seus nobres para se juntarem a ele em um de seus banquetes refinados. O barulho podia ser ouvido a 1 milha de distância. Quando o rei e seus senhores se exaltavam, gritavam e lançavam seus brados alimentados por muito vinho e pouca moderação. Enquanto o rei, os nobres, as esposas e as concubinas brindavam, comiam, bebiam e dançavam, ele lembrou que seu pai, o rei Nabucodonosor, havia roubado uma série de cálices de ouro e prata do templo de Deus em Jerusalém. Imediatamente, o rei Belsazar se encheu de cobiça ao contemplar o espetáculo que seria beber daqueles vasos de ouro e prata. Então, ordenou a seus servos que os trouxessem para ele e para seus convidados. Como era de se esperar, eles fizeram exatamente o que lhes foi dito, e logo o vinho fluía copiosamente nas taças de ouro e prata que haviam sido tomadas do templo de Deus. À medida que se embriagavam cada vez mais, homens e mulheres começaram a cantar louvores mal articulados aos deuses de Baal. Eu podia ouvir o eco de suas vozes na escuridão, e enquanto as ouvia ficar cada vez mais altas, comecei a me perguntar se essa seria a noite em que Deus derramaria sua justiça sobre o rei da Babilônia mais uma vez. Pouco depois de eu ter adormecido, ouvi batidas fortes na porta. Saí cambaleando da cama, inseguro de quem poderia estar batendo em minha porta tão tarde da noite. Quando abri, vi diante de mim 2 funcionários do rei. Eles pareciam ter visto um fantasma. Seus rostos estavam aterrorizados e seus olhos cheios de preocupação. Um deles começou a falar apressadamente e nervosamente. Rápido, meu senhor, o rei precisa de você. Esta noite, testemunhamos algo estranho e perturbador, algo que ninguém além de você pode entender. Rápido, devemos ir imediatamente. Ainda meio sonolento, saí cambaleando para a brisa da noite, seguindo os oficiais do rei Belsazar enquanto eles me conduziam ao local onde ele me esperava. Durante a minha jornada até o local onde a festa do rei havia ocorrido, parei de repente ao ver a parede diante de mim. Em grandes letras, lia-se: Mene, Tekel, Parsim. Ao ouvir meus passos, o rei Belsazar se virou para mim. A expressão em seu rosto era de terror. Nunca tinha visto um homem tão assustado, nem mesmo seu pai, após um de seus sonhos. O rei correu ao meu encontro, colocou as mãos nos meus ombros e disse: Você é aquele de quem todos falam, Daniel, o que vê e compreende coisas que nenhum outro homem pode? Você é aquele que ajudou meu pai, não é? Assenti lentamente com a cabeça, ainda tentando entender o que havia acontecido e como aquelas palavras surgiram na parede. O rei continuou: Ouvi dizer que o Espírito dos deuses habita em você e que está cheio de sabedoria e entendimento. Por favor, me ajude, pois já pedi aos sábios, aos encantadores e até aos magos da Babilônia para que interpretem o significado dessas palavras na parede, mas nenhum deles tem a resposta. Como essas palavras surgiram na parede? Perguntei. Estávamos nos divertindo, meus convidados e eu bebendo das taças de ouro e prata que uma vez pertenceram a meu pai, as que ele havia tomado do templo em Jerusalém.
Ao mencionar o templo, meu coração começou a bater forte. Antes de ouvir a história completa, eu sabia que era uma obra de Deus. O rei Belsazar continuou. De repente, uma mão apareceu do nada. Parecia a mão de um fantasma. A princípio não podíamos acreditar no que nossos olhos viam. Pensávamos que era apenas o vinho nos pregando uma peça. Mas aos poucos, a realidade se impôs e todos ficamos aterrorizados. A mão continuou escrevendo cada letra das palavras que estão gravadas na parede. Daniel, por favor, me ajude. Preciso saber o significado, pois não dormirei até descobrir. Me aproximei da parede e passei cuidadosamente os dedos em cada letra. O rei me seguiu rapidamente e ficou ao meu lado novamente. Se você puder interpretar o significado das palavras, lhe concederei todos os presentes que jamais imaginou. Você se revestirá de riquezas e poder, eu prometo. Mas eu não queria seus presentes. Não me interessava o que ele poderia me oferecer. Tudo o que eu buscava era a justiça de Deus. Então, me virei para o rei e disse: Rei Belsazar, não quero o que você oferece. Pode ficar com os presentes que me prometeu. A única coisa que peço é que ouça o que vou lhe dizer e preste atenção. As palavras que você vê aqui não vêm de nenhum fantasma, mas do Deus vivo. Pedirei a ele que lhe revele o significado. É melhor você tomar nota. Então, comecei a contar ao rei o significado do que estava escrito na parede. Enquanto falava, Deus me encheu de entendimento e sabedoria. Senti que ele sussurrava as respostas em minha alma e enchia minha boca com suas palavras. Eu disse ao rei Belsazar que chegou a hora de julgar sua arrogância. Assim como seu pai, ele permitiu que seu poder inflasse seu ego e substituísse o único Deus verdadeiro pelos vãos deuses de Baal. Ele havia esgotado a paciência de Deus com sua soberba e era hora de ele ser humilhado. As palavras na parede representavam um aviso das consequências que viriam como resultado dos caminhos egoístas e pecaminosos do rei Belsazar. Quando terminei a explicação, o rei ordenou a seus oficiais que me vestissem com roupas reais e me enfeitassem com ouro ao redor do pescoço. Ele me colocou como terceiro no comando do reino da Babilônia. Mas em vez de se arrepender e mudar de atitude, como eu havia pedido, o rei Belsazar continuou festejando, como se nada tivesse acontecido. Sem hesitar um momento sequer, o rei e seus convidados retomaram sua celebração enquanto eu me afastava, desapontado com a sua vaidade e certo de que a justiça de Deus prevaleceria. E assim foi, porque naquela mesma noite, o rei Belsazar foi assassinado e seu trono foi ocupado por Dario, o Medo, pertencente à tribo dos Medos, do Império Persa. As palavras que haviam sido escritas ao rei Belsazar como um aviso, agora eram uma realidade, e o justo julgamento do Senhor se cumpriu. Quando o novo rei assumiu o cargo de soberano do reino da Babilônia, ele convocou 120 funcionários para vigiar o reino de ponta a ponta, assim como 3 governadores para supervisioná-los. Eu era um desses 3. Eu gostava do rei Dario. Ele era mais sábio do que os reis que o precederam e mostrava uma maturidade
que o distinguia como um rei muito superior em geral. Eu trabalhava duro e levava minhas obrigações a sério, e isso lhe agradava. Um dia, o rei Dario me chamou à parte e disse: Daniel, tenho te observado trabalhando e você não é como os outros. Sua fidelidade às suas tarefas diárias o destaca. Por isso, quero colocá-lo à frente de todos os funcionários, para que o admirem e aprendam com seu compromisso com a excelência. A partir de agora, nomeio você como meu principal governante. Você governará todo o reino da Babilônia, e os outros funcionários reais prestarão contas diretamente a você. Então, o rei anunciou este decreto ao povo da Babilônia e a todos os que trabalhavam em seu serviço real. Após aceitar minhas novas responsabilidades, retirei-me para o meu quarto e orei. Creio que orar é a única coisa que sei fazer em momentos decisivos como esse. Nas alegrias e nas tristezas, aos pés do meu Senhor, é onde encontro minha força, consolo, alegria e orientação. Então, clamei ao Senhor, meu Deus, louvando-o, agradecendo-o e glorificando-o com todas as minhas forças. Embora naquele momento eu não sabia, mas alguns dos outros funcionários vieram me espionar enquanto eu orava. Eles estavam com inveja do poder que o rei Dario havia me dado sobre o reino da Babilônia e estavam determinados a se livrar de mim, movidos pela inveja. Depois de me espionarem, eles se reuniram para tramar uma maneira de me derrotar. Mas como o rei Dario havia notado, eu era fiel tanto ao rei como aos meus deveres. Por mais que tentassem, não encontraram qualquer defeito em mim, até que um deles teve uma ideia. Se não pudessem encontrar nada de errado no meu trabalho, poderiam obstruir minha devoção de alguma forma. Esses funcionários sabiam que, acima de tudo, meu coração ardia de adoração ao meu Deus. Muito antes da minha ética de trabalho ou sabedoria me distinguirem dos outros homens da Babilônia, era a minha fé que me diferenciava. Ao contrário dos outros que serviam ao meu lado, eu não adorava nem adoraria qualquer outro Deus que não fosse o meu. Esses homens viram minha lealdade ao meu Senhor como uma oportunidade para me derrotar, e assim começaram a planejar minha morte. Eles sabiam que eu não cederia a nenhuma ordem que interferisse nas leis do meu Deus. Então, concordaram que, se convencessem o rei Dario a criar uma lei que eu não pudesse cumprir, poderiam me destituir do meu posto e se livrar de mim para sempre. Eles se apressaram em ver o rei Dario e, quando o encontraram, o elogiaram e bajularam seu ego. Ó poderoso rei Dario, o maior rei que já existiu, que você reine para sempre e que todos os homens, mulheres e crianças te louvem apenas a ti. Nós, seus funcionários reais, juntamente com os prefeitos, conselheiros e governadores, concordamos que você deve emitir e conferir um decreto exigindo que nos próximos 30 dias nenhum homem, mulher ou criança faça qualquer petição ou louve qualquer outro Deus ou homem que não seja vossa majestade. O rei ouviu atentamente enquanto eles falavam, cativado por seus elogios. Continuem, respondeu o rei. Majestade, se alguém desafiar essa lei, merece ser lançado aos leões,
devorado e despedaçado por sua insensatez. Porque quem pode ser maior do que tu, ó rei? Os funcionários já haviam preparado o documento com os detalhes dessa nova lei e, com a pena mergulhada na tinta, apresentaram-no ao rei e o incentivaram a assiná-lo. Entusiasmado, o rei Dario estampou sua assinatura no documento e, assim, por ordem do rei, o decreto foi oficializado, exigindo que nenhum homem, mulher ou criança louvasse qualquer outro deus ou homem que não fosse o próprio rei Dario pelos próximos 30 dias. As notícias se espalharam rapidamente pelo reino da Babilônia, ainda mais rápido se você é o funcionário mais alto que supervisiona cada parte de sua terra. Em questão de instantes, fui informado do novo decreto do rei. Enquanto ouvia um dos funcionários mais jovens lê-lo diante de mim, senti que meu coração se partia ao compreender que era uma lei que eu não podia obedecer. Me desculpei imediatamente e fui para o último andar do meu aposento. Caminhei até a janela que dava para Jerusalém, ajoelhei-me e chorei. Levantei as mãos para o céu e comecei a orar. Agradeci a Deus por sua fidelidade, bondade e amor. O louvei com todo o meu coração e alma, derramando-me diante dele em adoração. Sabia que nenhum homem, nenhum funcionário, nem mesmo um rei, poderia me afastar do meu Deus e que, independentemente do que o decreto dissesse, apenas ele receberia minha adoração. Dia após dia, 3 vezes ao dia, continuei meu ritual de oração. Eu me apresentava diante do Senhor, agradecendo e o adorando. Então, exatamente como eles esperavam, os homens que haviam incitado a lei que visava me derrubar irromperam em meu quarto e me encontraram orando. Em um movimento rápido e preciso, eles me prenderam. Me colocaram de pé e me empurraram para fora do meu aposento, em direção à corte. Me levaram até o rei e, quando ele me viu preso e nas mãos daqueles homens, ele ficou boquiaberto. Pude ver a preocupação em seu rosto, perguntando-se o que eu havia feito para justificar tal coisa. Ele correu em minha direção, mas quando se aproximava, um dos oficiais levantou a mão para impedi-lo de se aproximar ainda mais. Não desperdice sua energia com ele, meu senhor, ele gritou. Mas o rei Dario ainda estava confuso e exigiu que alguém lhe explicasse o que estava acontecendo. Um funcionário sorriu maliciosamente. Então ele se virou para o rei Dario e perguntou: Majestade, você não promulgou um decreto que estabelece explicitamente que durante 30 dias ninguém na terra da Babilônia pode orar a qualquer outro deus ou homem que não seja você, o próprio rei? O rei Dario assentiu lentamente, ainda não muito certo do que estava acontecendo e porque eu estava lá, mas olhou para o funcionário e disse: Sim, o que você diz é verdade. O decreto está de acordo com a lei dos medos e persas, e nenhuma força sobre a terra pode revogar o que já foi decretado. Respirei fundo. Meu coração batia cada vez mais forte. Sentia que ele estava prestes a saltar do peito. Baixei a cabeça e as lágrimas correram dos meus olhos. Um dos oficiais me empurrou com tanta força que eu caí de joelhos diante do rei. Então ele me agarrou pelo ombro, puxando-me para trás e disse:
encontramos Daniel, o homem a quem confiaste todo o teu reino e de quem juravas que seria fiel, adorando a alguém que não eras tu. Por vontade própria, esse homem desafiou o teu decreto, ó rei, e louvou seu Deus, apesar da lei que estabelece que nenhum homem, mulher ou criança deve orar a outro, senão a vossa majestade. Pude ver a expressão confusa do rei Dario. Em questão de segundos, seu rosto envelheceu 10 anos, à medida que a realidade das circunstâncias o inundava de angústia. Ele parecia aterrorizado e inconsolável, como se sua mente e seu coração travassem uma batalha que ele não poderia vencer. O rei Dario sabia exatamente quais eram as consequências de não seguir essa lei e sabia que eles me destruiriam. Eu o encarei enquanto me ajoelhava diante dele. Sem dizer uma palavra, nossos olhos compartilharam uma tristeza mútua, pois eu sabia tão bem quanto ele o que me esperava. Outro funcionário se adiantou e lembrou o que ambos já sabíamos. Majestade, a lei estabelece que todo aquele que for considerado culpado de adorar qualquer outro deus ou homem que não seja você, será lançado à cova dos leões. Vi o rei Dario estremecer assim que ouviu essas palavras. De repente, ele caminhou de um lado para o outro, arrancando os cabelos e arranhando a pele, desesperado para encontrar uma saída para essa trágica situação. Então, ele dispensou todos de sua corte real, exceto eu. Ele continuou andando de um lado para o outro. Cada passo era um grito de socorro. Depois de alguns minutos, o rei caiu no chão ao meu lado e me prometeu que encontraria uma saída, que faria de tudo para mudar essa circunstância e me salvar dessa sentença devastadora. Mas quanto mais ele tentava resolver, mais impossível parecia sua missão. Quando o sol se pôs e seus raios laranjas atravessaram os altos vitrais das 4 paredes de sua corte real, a derrota estava estampada em seu rosto, em sua postura abatida e em cada respiração cansada que ele exalava, já sem forças. Os outros oficiais entraram novamente na corte. Eles olharam para mim e depois para o rei Dario. O fato de eles reconhecerem sua determinação em me ajudar parecia enfurecê-los ainda mais. Eu podia praticamente ver a vingança escorrendo de suas bocas famintas de poder. Então, eles tomaram a palavra e, sem rodeios, disseram ao rei: Sua Majestade, de acordo com a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edital assinado pela autoridade do rei pode ser revogado ou alterado, nem mesmo pelo próprio rei. Então, os oficiais me prenderam novamente e me conduziram às portas. O rei Dario olhou para mim e, com um movimento lento e firme da cabeça, percebi que ele estava dizendo o quanto lamentava. Então o rei, relutantemente, deu a ordem para que me lançassem na cova dos leões. Antes que me tirassem, o rei Dario se virou para mim e me segurou pelos ombros com firmeza. Então, com uma voz que mal chegava a sussurrar, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, que tuas orações cheguem mais uma vez aos seus ouvidos. Que o Senhor, teu Deus, te resgate. Então,
Os oficiais me levaram para fora do palácio e me conduziram até a cova dos leões. Eles me seguraram pelos braços e pelas pernas e começaram a me balançar de um lado para o outro, criando impulso para o lançamento final que selaria meu destino. De repente, ouvi um rugido poderoso e aterrorizante. Minhas mãos se levantaram, tentando me proteger, embora soubesse que as chances não estavam a meu favor. Senti que minha mente vagava por um labirinto de memórias, pensamentos e sonhos, sem chegar a lugar nenhum. De certa forma, parecia que a minha vida passava diante dos meus olhos, embora eu os mantivesse bem fechados. O tempo que passei esperando que um dos leões se lançasse sobre mim parecia uma eternidade. Mas quando o ataque não aconteceu, comecei a me perguntar se já havia acontecido. Em uma névoa de confusão e medo, me forcei a abrir os olhos. O que vi a seguir me surpreendeu completamente. Ali mesmo, na minha frente, estava um anjo do Senhor. Seus poderosos braços estavam estendidos, cobrindo toda a extensão da cova e consumindo a escuridão com sua luz radiante. O anjo era verdadeiramente magnífico, o espetáculo mais belo que eu já havia visto. Enquanto eu o contemplava, me detendo em cada detalhe de suas características e na forma como a luz escorria dele como o mel fresco de um favo, intensa e dourada, percebi que todos os leões estavam deitados, como se estivessem dormindo tranquilamente. Quem imaginaria que essas feras ferozes e ameaçadoras, enviadas para me dilacerar, seriam os animais mais serenos que eu já conheceria? Enquanto observava tudo ao meu redor, deixei cair a cabeça entre as mãos e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza ou medo, eram de alegria, gratidão e profundo agradecimento ao Senhor, meu Deus, porque eu sabia que Ele estava lá, me protegendo, como só Ele poderia fazer. Ele desafiava as cruéis intenções dos funcionários do rei com sua bondade amorosa e tinha vindo me resgatar. Ele enviou seu anjo para me proteger e acalmar as bestas ameaçadoras. Ele me envolveu em seu amor, me consolou com sua paz. Mesmo nas profundezas da cova dos leões, um lugar de terror, confusão e tormento, Ele estava ao meu lado. Senti que sua presença enchia cada centímetro da caverna, infiltrava-se nas paredes ao meu redor e me banhava em uma alegria indescritível e paz absoluta. Com o coração disposto a louvar e a alma ansiosa para adorar, ajoelhei-me com as mãos erguidas e comecei a fazer o que eu fazia de melhor: orar. Com toda a energia que pude reunir, clamei ao meu Senhor, o Deus do céu e da terra, em profunda gratidão pelo seu livramento e a forma como poupou minha vida. Agradeci por ter sido meu escudo diante do mal travado contra mim, transformando meu medo em paz. Por ter honrado minha fidelidade a Ele e somente a Ele, me recompensado com vida abundante, de graça, e transformando as circunstâncias para testemunho de seu poder e sua glória. Derramei-me diante dele, pois ele é o meu refúgio, meu consolo e meu amparo. Deus é a minha alegria e a minha fonte inesgotável. Nele nada me falta. O contemplei mais uma vez com assombro
e maravilhado por quem Ele é. Nenhuma lei ou nenhum governante jamais me impedirá de adorá-lo, pois Ele é o Rei dos Reis, o Criador de toda a vida, e eu sou o teu servo. Com todas as minhas forças, agradeci por Ele ter me envolvido com seu amor, exaltei a sua glória e proclamei louvores. Orei durante toda a noite, transbordante de gratidão, por como Deus me havia protegido e resgatado do que meus inimigos acreditaram ser um fim seguro para mim. Ao derramar minhas preces, senti que o Espírito do Senhor me inundava e me envolvia, cobrindo-me com sua misericórdia e bondade, sua ternura e graça. Os leões também passaram a noite em paz, considerando-me um amigo em vez de sua presa. Ali mesmo, no fundo da cova, rodeado de feras e sem forma de escapar, senti-me seguro como nunca antes. Pois o que pensei que seria uma sentença de desespero se transformou em um magnífico desdobramento da bondade de Deus, um desafio a toda razão, a confusão de toda lógica e uma razão para dar toda a glória ao meu Deus, o Senhor que reina acima de tudo. Pela manhã, ao romper do dia, ouvi um barulho. Soava como um ranger de uma pedra contra outra, e quando olhei para a entrada da cova, percebi que era exatamente isso. Justo acima da minha cabeça, a pedra que mantinha a guarida bem fechada movia-se lentamente, permitindo que pequenos feixes de luz entrassem a cada centímetro que se movia. Então, ouvi uma voz triste me chamando. No início, não conseguia distinguir o que ela dizia, porque a pedra ainda cobria grande parte da abertura, mas à medida que ela se afastava, pude ouvir claramente que a voz me chamava pelo meu nome. Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Daniel, porventura o seu Deus pôde te livrar da fome dos leões? Daniel, era o rei Dario. Ainda podia ouvir em sua voz o mesmo temor da noite anterior. Então respondi: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, o Deus que está acima de toda a criação, o Deus sobre toda a humanidade, o Deus sobre todas as bestas da terra, me guardou e protegeu, preservando minha vida. Seu anjo fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Do fundo da cova, pude ouvir o choro do rei Dario. Desta vez eram lágrimas de alegria, eram lágrimas de alívio, lágrimas de espanto, diante do milagre que estava se desenrolando diante dele. Logo após a pedra se afastar o suficiente para que alguém pudesse sair, vi uma corda sendo baixada para que eu me segurasse. Em seguida, ouvi o rei dando ordem aos oficiais para que me tirassem imediatamente dali. Logo saí do fosso e voltei ao ar livre. Assim que me levantei, o rei Dario correu em minha direção. Ele me olhou de cima a baixo, examinando para ver como eu havia sobrevivido à ferocidade dos leões. Seus olhos procuravam ferimentos em meu corpo, e ele até tinha seu médico real preparado para me examinar. Coloquei a mão em seu ombro, encorajando-o a parar de procurar por lesões em meu corpo, pois eu sabia que ele não encontraria nada.
Então ele me olhou, completamente perplexo, e disse: Não há nem mesmo um arranhão em sua pele, nem mesmo um hematoma. Eu assenti e sorri. Ó rei Dario, o Senhor, meu Deus, tem sido bom para comigo. Ele enviou seu anjo para me vigiar e acalmar as feras que me cercavam. Por minha fidelidade aos seus mandamentos, ele me achou irrepreensível diante dele e diante de ti, ó rei. Ele me resgatou por causa da minha integridade e me protegeu de modo que nenhum arranhão foi encontrado em mim. Então agora estou diante de ti, meu rei, inocente e sincero. Isso alegrou o rei Dario, pois ele sempre havia acreditado no melhor de mim. Mas o rei não era tolo, e sua ira em relação aos oficiais começou a crescer rapidamente. Ele se afastou de mim e se dirigiu aos homens que estavam atrás dele, aqueles que me acusaram e conspiraram para me matar. Eu vi a ira se apoderar do rei e, em questão de minutos, ele repreendeu os funcionários por seus enganos e intrigas. Em seguida, ordenou a seus outros servos que trouxessem as esposas e filhos dos homens que ele havia considerado culpados. Quando os familiares deles foram trazidos diante deles, o rei chamou seus guardas e ordenou que jogassem os homens e seus parentes no fosso, aplicando a eles a mesma sentença que haviam me aplicado. Quando foram lançados na cova, parecia que Deus havia despertado a fome dos leões e a intensificado, pois antes mesmo de tocarem no chão, os leões saltaram e os despedaçaram, membro por membro. Em questão de segundos, os devoraram, sem deixar vestígios. Quando a pedra rolou novamente sobre o fosso, o rei Dario retornou ao seu palácio, de onde enviou uma carta para todo o povo da Babilônia e os reinos vizinhos. Nela, ele declarou corajosamente: Paz e prosperidade a todos. Decretei para que em todo lugar do meu reino as pessoas adorem e honrem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio jamais terá fim. Ele resgata e salva, realiza maravilhas no céu e na terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. Então o rei Dario restaurou toda a minha autoridade e honra e me colocou novamente acima dos outros funcionários. Durante o seu reinado, ele me mostrou favor e bondade e respeitou a minha devoção ao Senhor, meu Deus. Prosperava muito durante o reinado de Dario em Babilônia. Em todas as áreas da minha vida, via o favor de Deus em ação. Ele me abençoou além do que jamais poderia ter imaginado e me guiou com sua sabedoria, vezes sem conta. Sei que minha história pode parecer extrema e suponho que em muitos aspectos ela o seja, desde os misteriosos sonhos do rei Nabucodonosor e as estranhas advertências dadas ao rei Belsazar, até as artimanhas enganosas dos funcionários do rei Dario e o aterrador fosso dos leões no qual me jogaram. Nunca imaginei que minha vida teria tantas reviravoltas. No entanto, através de tudo isso, o que permaneceu constante foi a fidelidade de Deus. Talvez você esteja enfrentando algum desafio em sua própria vida.
Pode ser que não envolva sonhos estranhos, reis egoístas e uma cova de leões famintos, mas mesmo nos altos e baixos da vida, pode ser difícil acreditar que Deus está conosco. No entanto, se minha história servir de alguma coisa, espero que ela o encoraje a acreditar que em todas as circunstâncias da vida, Deus é sempre fiel àqueles que o amam. Nossas experiências não definem a capacidade de Deus, nem mesmo nos momentos mais difíceis. Ao testemunhar diretamente o poder de Deus em minha própria vida, posso afirmar que aconteça o que acontecer, sua bondade prevalece. Se algo aprendi ao longo dessa jornada repleta de altos e baixos, é que dia após dia encontro minha força aos pés de Deus. E acredito que você também pode encontrá-la. Ele ouve todas as nossas orações, sejam elas ditas em voz alta ou sussurradas no fundo de nosso coração, e nos acolhe em sua presença, portadora de paz, aconteça o que acontecer ao nosso redor. Ele deseja que estejamos em comunhão com Ele, através da oração sincera, não apenas quando temos problemas, mas diariamente, nos dias ruins e nos bons. Ele responde aos nossos clamores por ajuda e se agrada de cada ação de graças e louvor que lhe oferecemos. Ele se alegra conosco quando o buscamos, e quanto mais o fazemos, mais experimentamos a abundância de seu coração para aqueles que o amam. Seja qual for o aspecto que sua guarida de leões tenha, seja ela preenchida de medo ou tenha provocado solidão, lembre-se de que você está cercado pela presença amorosa de seu Pai Celestial. Ele não o deixará nem o abandonará, não o rejeitará nem lhe dará as costas, mas o resgatará quando mais precisar e o carregará em seus braços, quando já não tiver forças para carregar a si mesmo. Não importa o que a vida lhe reserve, há uma coisa da qual tenho certeza: meu Deus, o seu Deus, nunca o decepcionará, pois Ele é o Senhor Todo-Poderoso, nosso auxiliador e protetor, nosso Pai amoroso e amigo fiel.